Olá, professores! Todos nós sabemos que o nosso trabalho está pautado no ensino e aprendizagem de competências e habilidades, não é mesmo? Mas você sabe identificar uma habilidade? Você consegue, por meio de sua estrutura, entender exatamente como ela deve ser trabalhada? Este vídeo vai te mostrar como identificar todos os componentes das habilidades e guiar o seu trabalho para a melhor escolha de metodologias de ensino, assegurando assim as aprendizagens dos estudantes. O Currículo Paulista está ancorado no desenvolvimento de competências e habilidades. Elas são fundamentos pedagógicos definidos pela BNCC, que por sua vez possibilitam o desenvolvimento integral dos estudantes, o respeito às singularidades, o acolhimento das diversidades e a construção da autonomia. Mas o que são competências? No âmbito da BNCC, a noção de competência é utilizada no sentido da mobilização e aplicação dos conhecimentos escolares, entendidos de forma ampla, como conceitos, procedimentos, valores e atitudes. Assim, ser competente significa ser capaz de, ao se defrontar com o problema, ativar e utilizar o conhecimento construído. Já as habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos estudantes nos diferentes contextos escolares em cada disciplina. Logo mais, nos aprofundaremos na análise dessas habilidades. Antes disso, vamos entender um pouco como as competências gerais se conectam com as competências específicas de cada área do conhecimento, que por sua vez são contempladas pelas habilidades de cada disciplina. Vejamos como exemplo a competência da BNCC reiterada pelo Currículo Paulista, a competência 1, de conhecimento, que versa sobre valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Mas como desenvolver essa competência durante as minhas aulas? Para facilitar esse trabalho, o Currículo Paulista elenca as competências específicas de cada área do conhecimento e as habilidades de cada disciplina. Tomamos como exemplo a competência específica da área de Ciências Humanas, número 3, que diz: identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade, a autonomia, o senso crítico e a ética, propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, ambiental, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. Considerando as disciplinas de ciências humanas, percebemos que em História temos a habilidade do 6º ano que se conecta com a competência mencionada e diz: descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas originários e povos africanos, e discutir as transformações ocorridas. Bem como a habilidade de geografia do 6º ano. Analisar os desastres ambientais ocasionados pela construção de usinas hidrelétricas, barragens, desmatamento, entre outros, e discutir as consequências sociais, culturais, econômicas, políticas e ambientais em diferentes lugares. Vamos nos aprofundar na análise das habilidades? As habilidades são descritas de acordo com uma determinada estrutura. Elas são divididas em 3 partes. Os verbos, que explicitam os processos cognitivos envolvidos na habilidade, ou seja, indicam o fazer do estudante, a ação. O complemento do verbo, que explicita os objetos de conhecimento, geralmente descritos como assuntos abordados ou os conteúdos. E os modificadores do verbo ou do complemento do verbo, que explicitam o contexto, ou uma maior especificação da aprendizagem esperada, podem indicar a forma, onde ou para que eles serão trabalhados. Vamos pegar como exemplo a habilidade de geografia mencionada anteriormente. Você vai perceber que a explicação se encaixa para qualquer habilidade de qualquer disciplina. Na habilidade temos: analisar os desastres socioambientais ocasionados pela construção de usinas hidrelétricas, barragens, desmatamento, entre outros,
e discutir as consequências sociais, culturais, econômicas, políticas e ambientais em diferentes lugares. Os verbos, que são analisar e discutir, por sua vez são evidenciados pelos complementos, desastres socioambientais e as consequências sociais, culturais, econômicas, políticas e ambientais, e são contextualizados pelos modificadores, que neste caso demonstram a causa, ocasionados pela construção de usinas hidrelétricas, barragens, desmatamento, entre outros, e para o segundo verbo indicam onde, em lugares diferentes. Vendo assim, fica mais fácil, não? Mas lembre-se, trabalhar com o currículo paulista não é só escolher os conteúdos a serem trabalhados. Temos que mudar nossa prática pedagógica. Agora o objetivo é desenvolver a habilidade, e os conteúdos já estão previstos nos complementos e modificadores dessas habilidades. São parte deste processo e não o fator principal. Desta forma, o professor deve refletir a prática e o processo avaliativo. Não podemos mais esperar apenas a memorização de conceitos e é preciso valorizar o processo de aprendizagem, verificar se o estudante é capaz de utilizar este conhecimento no cotidiano. Bom, esperamos ter ajudado você, professor, a ter uma compreensão melhor de como trabalhar o nosso currículo paulista. Bom trabalho e conte conosco! Equipe do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região Centro-Oeste.